Sejam bem-vindos a mais esta palestra doutrinária. Hoje nós vamos falar aqui o capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois eu vou usar o livro Vozes do Grande Além, psicografia do Chico Xavier com diversos espíritos, para dar um exemplo de um espírito que deu uma comunicação. Então vamos lá. Capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Perdoai, para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque eles próprios alcançarão misericórdia. Mateus 5:7. Se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, vosso Pai Celeste perdoará vossos pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos ofendem, vosso Pai também não perdoará os vossos pecados. Mateus 6:14 e 15. Se o vosso irmão pecou contra vós, ide acertar a falta em particular entre vós e eles. Se ele vos ouvir, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando pecar contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhes respondeu: Não vos digo apenas 7 vezes, e sim 70 vezes 7 vezes. A misericórdia é o complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não será também dócil nem pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor revelam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima do mal que lhe quiseram fazer. Uma é sempre ansiosa, de uma irritabilidade desconfiada e cheia de amargura. A outra é calma, cheia de mansidão e caridade. Infeliz daquele que diz: nunca perdoarei. Este, se não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus. Com que direito pedirá o perdão das suas próprias faltas, se ele próprio não perdoa as dos outros? Quando diz para perdoarmos ao nosso irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é grandiosa e nobre, verdadeiramente generosa, sem pensar no que passou, e que evita com delicadeza ferir o amor próprio e os sentimentos do agressor, ainda que este último tenha toda a culpa. A outra maneira é quando o ofendido, ou aquele que assim se julga, impõe ao ofensor condições humilhantes e o faz sentir todo o peso de um perdão que irrita ao invés de se acalmar. Se estendesse a mão, não é com benevolência, e sim com ostentação, para se mostrar a fim de poder dizer a todos: vede o quanto sou generoso. Em tais condições, é impossível que a reconciliação seja sincera de ambas as partes. Isto não é generosidade, é, antes, uma maneira de satisfação do orgulho. Em todas as contendas, aquele que se mostra mais pacificador, que demonstra maior tolerância, caridade e verdadeira grandeza da alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Reconciliar-se com seus adversários. Reconcilia-vos o mais cedo possível com vosso adversário, enquanto estiverdes a caminho com ele, para que não suceda que vosso adversário vos entregue ao juiz, e o juiz vos leve ao ministro da Justiça, e que sejais mandado para a prisão. Eu vos digo em verdade que não sairás de lá enquanto não houverdes
pago até o último ceitil. Há na prática do perdão, assim como na do bem, geralmente, além do efeito moral, também um efeito material. Sabemos que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Em muitos casos, os espíritos desejosos de vingança no além-túmulo, movidos por seu ódio, perseguem aqueles contra os quais conservam o seu rancor. Por isso o provérbio que diz: morta a cobra, cessa o veneno, é falso quando aplicado ao homem. O espírito mau aproveita o fato de que aquele a quem ele quer mal esteja ainda preso ao corpo e, portanto, menos livre para mais facilmente atormentá-lo e atingi-lo em seus interesses ou afeições mais caras. Esta é a causa da maior parte dos casos de obsessão, principalmente daqueles que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsediado e o possesso são, quase sempre, vítimas de uma vingança a qual eles deram motivo, por sua conduta, e cuja ação se acha numa vida anterior. Deus consente esta situação como uma punição que fizeram, ou, se não fizeram, por terem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. É importante, pois, do ponto de vista da sua tranquilidade futura, corrigir o mais rápido possível os erros que cada um tenha cometido contra o seu próximo, perdoando aos inimigos a fim de eliminar, antes de desencarnar, qualquer motivo de desavença ou ódios, ou qualquer causa movida por rancor. Deste modo, de um inimigo enfurecido neste mundo, pode-se fazer um amigo no outro, ou pelo menos ficar do lado do bem. E Deus ampara aqueles que perdoam. Quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais cedo possível com seu adversário, não é apenas com o objetivo de eliminar as discórdias durante a atual existência, mas para evitar que elas continuem nas existências futuras. Não saireis de lá, disse Jesus, enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Isto quer dizer que enquanto não nos perdoarmos uns aos outros, estaremos presos em cadeias de ódio e rancor, das quais só nos libertaremos quando estiver satisfeita completamente a justiça de Deus. O sacrifício mais agradável a Deus. Se, portanto, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vos lembrardes de que vosso irmão tem algo contra vós, deixai vosso donativo aos pés do altar e ide, antes de mais nada, vos reconciliar com vosso irmão. E só depois voltai para oferecer a oferta. Quando Jesus disse, ide vos reconciliar com vosso irmão, antes de apresentar a vossa oferenda ao altar, ensinou ao homem que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o de sacrificar o seu próprio ressentimento e o orgulho, que antes de se apresentar a Ele para ser perdoado, é preciso perdoar. E se cometemos alguma injustiça contra um de nossos irmãos, é preciso tê-la corrigido antes. Então, só assim a oferenda será agradável, pois virá de um coração puro e isento de qualquer mau pensamento. Ele explicou assim este ensinamento porque os judeus ofereciam sacrifício de coisas materiais e suas palavras deveriam estar de acordo com os costumes em vigor daquela época. Mas, como o cristão espiritualizou o sacrifício, não oferece mais dádivas materiais a Deus. Para ele, o ensinamento ganha mais força. Oferecendo sua alma a Deus, ela deve estar purificada. Entrando no templo do Senhor, deve deixar do lado de fora
todo sentimento de ódio e animosidade, todo mau pensamento contra o seu irmão, e só então sua prece será levada aos anjos, aos pés do Eterno. Eis o que Jesus ensina com estas palavras: deixai vosso donativo ao pé do altar. Ide primeiro vos reconciliar com o vosso inimigo, se quiserdes ser agradável ao Senhor. E aqui nesse livro, As Vozes do Grande Além, nós temos um exemplo de reconciliar-se com seus adversários. Então vamos lá. Na noite de 8 de setembro de 1955, recolhemos a mensagem de P. Brandão, um amigo desencarnado, que fora anteriormente socorrido por nossos benfeitores em nosso templo de reconforto espiritual. No início das nossas tarefas na noite mencionada, havíamos lido, por tema de meditação, a palavra do Divino Mestre em que nos recomenda: reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. E o comunicante amigo reportou-se à citação evangélica a fim de trazer-nos a sua experiência, repleta de material para nosso estudo em torno do ser e do destino. Então vamos lá, a psicografia desse irmão. O texto que nos serviu de meditação esta noite foi aquela das palavras do nosso Divino Mestre: reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Certamente, por isso, determinam nossos orientadores: algo vos fale da minha agoniada experiência. Há 2 anos, precisamente, tomei contato convosco. Nessa época, não passava de um infeliz psicopata fora do corpo físico. Triste duende da aflição na noite da angústia, carregava comigo todos os remanescentes da queda moral a que me despenhara. Com auxílio de palavras edificantes da oração fervorosa, senti que o Evangelho do Cristo me transformava. Clareou-se minha vida íntima, e, amparado por braços amigos, fui conduzido a uma instituição de saúde espiritual. Por 10 meses consecutivos, submeti-me a tratamento. Então, depois que ele foi resgatado, ele foi submetido a um tratamento, durante 10 meses consecutivos. Revigorado, compareci diante de observadores e analistas do nosso plano, junto dos quais o serviço de socorro iniciado em vosso templo, lá no Centro Espírita, em meu benefício, encontrou a continuação necessária. Subordinado a operações magnéticas, minha memória religou-se ao passado próximo e revi-me na existência última encerrada há 30 anos. Então, ele ficou 30 anos perdido lá no umbral, e por 10 meses ele fez um tratamento, e depois ele complementou esse tratamento no Centro Espírita. Nos primeiros lustros do século corrente, era eu um rapaz egoísta e leviano, amigo das aventuras e adversário do trabalho. Desposei uma jovem rica e inexperiente, com o simples propósito de surrupiar-lhe a herança, já que ao velhinho, que me seria sogro por alguns dias, abeirava-se do sepulcro por ocasião do meu matrimônio. Filha única e órfã de mãe, após o descenso do genitor, minha mulher viu-se dona de considerável fortuna, que tratei de chamar a mim. Valendo-me de uma procuração que me permitia atuar com plenos poderes, vendi-lhe as propriedades, reuni em meu nome a importância de 900 contos de réis e abandonei-a, fugindo para a Europa. A volúpia do ouro e do prazer entonteceu-me a consciência. Por 5 anos mantive-me entre o jogo, taberna e a dissipação, até que finalmente a miséria e a tuberculose me bateram à porta. Esmagado por atrozes desilusões, regressei ao Brasil, no entanto,
Surpreendido, vim a saber que a minha esposa, incapaz de resistir à extrema pobreza a que fora por mim relegada, confiara-se ao prostíbulo, encontrando a morte num asilo de moléstias contagiosas poucos dias antes da minha chegada ao Rio de Janeiro. Ou então, que o remorso terminou a obra que a moléstia começara. Em breve tempo, as aflições conscienciais me desligaram do vaso físico. Fantasmas do arrependimento e da culpa. Deambulei sem consolo nas trevas da minha própria vida mental. Não encontrava outras visões que não fossem aquelas que a minha companheira acusar-me dos meus erros e a se erguerem indefinidamente diante dos meus olhos. Sofri muito, até que o socorro divino me atingisse o coração desarvorado. Tornando ao governo próprio, quer dizer, se encontrou, e acordado para os deveres do reajuste, vi-me imbuído da sincera disposição de recuperar. Esperançoso, perguntei por meu futuro, mas nossos instrutores foram unânimes em declarar que ninguém avança sem saldar suas dívidas. Atordoado, perguntava a mim mesmo por onde recomeçar. A verdade, porém, surgia clara aos meus olhos. A esposa desprezada era o meu credor número 1. Busquei-a ansiosamente. Contudo, mais infortunada do que eu mesmo, permanece ainda anestesiada na delinquência, imantada a cúmplices de ações reprováveis em furnas tenebrosas das regiões inferiores. Ela, porém, é o meu credor principal e, em razão disso, é o ponto básico da minha restauração. Implorei o socorro da compaixão divina e, por intermediário daqueles heróis da beneficência que nos assistem, obtive permissão para a nova romagem na luta, junto com aquela que desprezei. Tomá-la-ei minha responsabilidade e transportá-la-ei para o cadinho da experiência humana em meus braços, inconsciente qual se encontra. Renasceremos juntos no berço carnal, amparados por um coração materno que já se dispôs a recolher-nos. Seremos irmãos gêmeos, filhos de um parto duplo. Ser-lhe-ei o guardião e tutor amigo. Em plena meninice sofrerá ela as inibições orgânicas que pouco a pouco interná-la-ão num leito de amargura em que possa retificar os desequilíbrios perispíriticos e, assegurando-lhe a manutenção e ao consolo, atenderei à regeneração de que necessito. Conquistarei dificilmente o pão de cada dia para nós dois. Renunciarei a quaisquer vantagens nas lides materiais. Nem aspirações mundanas realizadas, nem sonhos de felicidades atendidos, no aprendizado novo que me cabe desenvolver. Envergarei a túnica do operário desfavorecido e sacrificado para descobrir no trabalho a essência da redenção. E, devotado e consciente, montarei guarda à companheira que caiu por minha culpa. Ser-me-á irmã fortunada e torturada, por quem devo adiar a concretização de qualquer esperança no que se refere à minha aventura pessoal. Entretanto, não lhe sou devedor de simples patrimônio moral, mas perante as leis divinas devo-lhes ainda dinheiro terrestre em moeda brasileira. Compete-me restituir-lhe a importância que me pertencia acrescida de juros e moras. Pagarei vintém por vintém. Minha palavra, pois, nesta noite, é um adeus e um agradecimento, constituído igualmente, em nome das leis de Deus, uma lição que devemos aproveitar. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Quem puder compreender, compreenda, porque o tempo funciona para todos nós dentro dos mesmos princípios. Envolvendo assim os nossos benfeitores em meu agradecimento, espero abraçar-vos de novo, amanhã, em plena eternidade. Que Deus abençoe a todos. P. Brandão. Então, com essa lição, fica aí a parte que nós devemos entender. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Muito obrigado e vamos ficar por aqui.
Boa noite. Que Deus, nosso Pai, na sua infinita bondade, abençoe a todos que nos ouvem. Muita gratidão a Deus por essa oportunidade bendita de estarmos em prece, estudando o Evangelho. Isso é alimento para nossas almas. Sigam confiantes em Deus, esse Pai amoroso que nos auxilia em todos os momentos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, Senhor, e não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Iniciando com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. Hoje vamos ver o capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. É o item que São Paulo vai falar da necessidade da caridade. É um trecho muito bonito, que até nós temos uma música que fala sobre isso. Vamos relembrar? Ainda que eu fale todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Mesmo que eu tenha o dom da profecia, que eu penetre todos os mistérios e tiver a perfeita ciência de todas as coisas, toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, eu nada sou. E mesmo quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda, não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não cuida de seus interesses, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Das 3 virtudes, fé, esperança e caridade, permanece. Mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Isso está na primeira epístola aos Coríntios. Muito conhecido esse trecho por todos nós que estudamos o Evangelho. De tal modo compreendeu São Paulo essa grande verdade que deixou aqui registrado, né? Que se não tiver caridade, nada somos. E que a caridade é a mais excelente das virtudes. Ele coloca sem equívoco que a caridade é o principal, acima até da fé. É porque a caridade está ao alcance de todos, do ignorante, do sábio, do rico, como do pobre. E independe de qualquer crença particular. E fez mais, né? Ele define a verdadeira caridade, mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Então, aqui nesse trecho, com certeza, São Paulo nos trouxe claramente o que é a prática da caridade. É a lei suprema
de Jesus. Amem-se uns aos outros como irmãos. Ame seu próximo como a si mesmo. Perdoe seus inimigos. Não faça a outrem o que não gostaria que lhe fizessem. Tudo isso se resume na palavra caridade. A caridade não está só na esmola, pois há caridade em pensamentos, em palavras e em ações. O que é caridoso em pensamentos é indulgente para com as faltas do próximo. Caridoso em palavras, ele não vai dizer nada que possa prejudicar o seu próximo. É caridoso em ações, assiste seu próximo na medida das suas forças. O pobre que divide seu pedaço de pão com o mais pobre, que ele é mais caridoso e tem mais mérito aos olhos de Deus que o que dá o que lhe é supérfluo sem se privar de nada. São tudo colocações, ensinamentos de Jesus, não é mesmo? Mais uma reflexão: aquele que nutre contra seu próximo sentimentos de animosidade, ódio, ciúme, rancor, tudo isso é falta de caridade. Nós temos que lembrar que todos somos irmãos, pois Deus os chama a todos para Ele. E o nosso dever é nos unirmos, estendermos as mãos. Com o egoísmo, os homens estão em luta perpétua. Com a caridade, estarão em paz. A caridade tem que ser a base de todas as nossas instituições. Só assim vamos garantir a felicidade nesse mundo. Segundo as palavras de Jesus, né? Só ela pode garantir nossa felicidade futura, pois encerra todas as virtudes que podem levá-los à perfeição. Com a verdadeira, com a prática da verdadeira caridade, não teremos mais o egoísmo, o orgulho, a inveja, a maledicência. Não teremos mais o apego desordenado aos bens terrenos. E é por isso que a espiritualidade está o tempo todo nos lembrando que fora da caridade não há salvação. Reflitamos sobre isso, né? Como é importante a prática da caridade. Tem uma colocação muito bonita, né, que nos faz refletir e também ir em busca da prática desse aprendizado. Colocação de Jesus, isso está em Mateus. Porquanto tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, careci de teto e me hospedaste, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes. Em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um desses mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Jesus. São palavras e ensinamentos de Jesus. Todos nós necessitamos nos engajar no serviço de amor ao próximo. Há tantas dores na terra, dores que surgem ao nosso redor, que crescem, que dominam os seres humanos. Nesse momento em que estamos vivendo, mais intensamente ainda. Há tanta dor caminhando pelas ruas do mundo, gritando no silêncio por socorro, clamando ajuda. E somente serão captados pelos corações sensíveis, que conhecem o Evangelho, dispostos ao amor, à caridade. Há tanta dor, sim, que caminha ao nosso lado e muitas vezes estamos fechados, encastelados em egoística preocupação com os nossos problemas,
e não vemos essas dores. Joana de Ângeles nos alerta, benfeitora espiritual, que sempre manda mensagens, através do Divaldo. Vejam o que ela coloca. Ameniza tuas provações ajudando outros, sob a dolorosa cruz de provações sem nome. A fome de amor, perto do teu leito de queixas. Nossa, veja, a fome de amor perto do teu leito de queixas. Isso está no livro Dimensões da Verdade. Quando a Joana fala isso, ela está nos alertando para que olhemos em torno de nós, porque certamente estaremos cercados de irmãos em situações mais dolorosas do que as nossas, e que auxiliando esses irmãos, estaremos amenizando as nossas provações, tornando mais leve e suave o nosso fardo. Mas para que isso aconteça, é preciso esquecer de si mesmo, para se preocupar e ajudar aos que gemem e choram em situações mais aflitivas do que as nossas, e que não possuem conhecimento espírita para fortalecê-los. Então vejam só que ferramenta valiosa temos nas mãos, todo esse aprendizado, todo esse conhecimento do Evangelho, da doutrina espírita, e nós ficamos ali muitas vezes fechados, na nossa vida, nos nossos problemas, nas nossas aflições, e não observamos o que está acontecendo ao nosso lado. Quanta gente está precisando de ajuda. O trabalho espiritual, em favor do semelhante, ele alimenta a nossa alma, nos faz sentir útil, nos faz esquecer, sim. Não é esquecer, ele nos mostra que os nossos problemas muitas vezes são tão pequeninos diante da aflição daquele que está ao nosso lado. Todos nós que recebemos a bênção do Consolador, que já estamos consolados pelo entendimento que Ele nos faculta, temos o dever impostergável de procurar amenizar as dores daqueles que sofrem duplamente, pois aliam ao próprio sofrimento sentimentos de revolta, impaciência, que é falta de fé, não é? Então, reflitamos sobre o ensinamento do Evangelho, o ensinamento da nossa querida orientadora Joana de Ângeles. Vamos sair, da nossa cela pessoal e ir ao encontro dos irmãos em humanidade, lembrando que, ao atendê-los, estamos fazendo ao próprio Cristo, que, como foi lido no início ali da mensagem, quando fazei a um desses pequeninos, é a mim que o fazei. Lembrando da nossa querida Joana de Ângeles, não sei se todos sabem, mas ela dedicou a vida toda a amenizar as próprias dores, atendendo em nome de Jesus as dores em torno do seu leito. Oportunidades não faltam, Temos oportunidades mil no nosso dia a dia, não precisamos ir muito longe, tanto para auxiliar materialmente, quanto espiritualmente. E todos nós temos recursos para praticar caridade. Ninguém vai poder falar que não tinha como ajudar alguém. Se eu não tenho condições financeiras, eu ajudo com aquilo que eu sei, aquilo que eu posso, trabalhando, dando o meu tempo, algumas horas da minha vida, se dedicando a um trabalho voluntário, um sorriso,
uma palavra confortadora. Todos nós temos como ajudar, sim. Nós temos que observar. E às vezes essas oportunidades estão dentro da nossa família, né? Dentro do nosso lar. Enfermos da alma estão a toda parte, né? Somos nós também. Peçamos a Deus o auxílio, o amparo, e não nos faltará. Fica aqui a reflexão desta noite, para esse importante ensinamento, lembrando que nos disse o Evangelho, que a verdadeira caridade não é só na beneficência, né? Mas na prática das qualidades do coração, na bondade e benevolência para com o próximo, fazeis aos outros o que quereríamos que nos fizessem. Então, a nossa gratidão a Deus e a Jesus por essa reflexão tão profunda, e que Jesus, na sua infinita bondade, possa estar no coração de todos que nos ouvem nesta noite. Vocês continuarão com a segunda parte da nossa palestra desta noite. Obrigada pela atenção e uma boa noite.